Boa tarde a todos. Meu nome é Silvana, eu sou servidora do TRT da 12ª Região. Sou servidora há 25 anos, 21 dos quais em gabinete de desembargador. E nos últimos anos, então, fui convidada a integrar a equipe de apoio à administração do tribunal. Passei pela Secretaria Judiciária, fui diretora lá e hoje, então, estou assessora da presidência, no gabinete da presidência, que, dentre as várias atribuições, trabalha juntamente com a coordenação, fortemente na coordenação do PJE, e também com toda a movimentação da magistratura de primeiro grau, que é o assunto que a gente foi convidado a falar aqui. Então, eu vou falar sobre a autogestão no auxílio dos juízes substitutos. Esse assunto, ele surgiu na administração, então, atual, do Dr. Edson Mendes de Oliveira. Nós temos esse desafio, é um desafio matemático. Na verdade, eu acredito que, de todas as falas que a gente ouviu aqui, todas as exposições, sempre passou, de uma forma ou de outra, pela dificuldade do número de magistrados, do número deficiente de magistrados, deficiente de servidores. Então, na verdade, o tema é isso, é uma questão de matemática. Nós temos lá 60 varas do trabalho e não são todas que têm a lotação prevista do juiz substituto. Isso é um problema, porque eu nem saberia dizer aqui qual seria o número ideal. Talvez eu esteja passando a ideia equivocada de que, se nós tivéssemos 60, seria um número perfeito. E eu já posso afirmar que não, porque, ainda que todas as varas já tivessem essa previsão de juiz substituto, alguns afastamentos são frequentes, como, por exemplo, exercício de cargo de direção na Matra, né? E outros tantos, até impossibilita a presidência. Por isso, em algumas falas aqui, a respeito de tantas iniciativas para o TRT da 12ª, é muito difícil trazer juízes para ficarem exclusivamente no núcleo de conciliação, por exemplo, e em tantas outras atividades que se possa pensar em incremento da atividade jurisdicional, justamente por isso, pelo número, né, essa matemática que não fecha da maneira como nós gostaríamos que fechasse. Bom, sendo assim, a presidência e a corregedoria têm, então, a tarefa de lotar esses juízes substitutos. Claro que essa lotação, então, é feita de essa análise é conjunta da presidência e da corregedoria, e passa principalmente pela questão da movimentação processual. Mas há sempre uma pressão, logicamente, de as varas que não têm, então, a lotação de juízes substitutos. A gente sempre tem lá na presidência essa pressão de que, quando abre uma vaga por qualquer circunstância, que pode ser refeita essa lotação, que a lotação seja feita nessa vara ou na outra. Então, enfim, é da presidência à corregedoria a competência para fazer essa lotação. Então, tendo esse quadro, a atuação dos juízes substitutos, que é o tema que a gente vai tratar aqui, por que a gente chegou na autogestão, ela passa, então, isso é de conhecimento de todos, né, em substituição em caráter temporário, quando o juiz titular, então, é afastado por férias ou por qualquer outro tipo de afastamento, o juiz substituto, então, vai atuar no lugar dele, é uma substituição em caráter temporário. Auxílio em caráter temporário, isso pode ser por uma situação que o juiz substituto de uma determinada vara, por qualquer razão, também teve um afastamento e que há necessidade de se deslocar um juiz para atender aquela ausência, né? Então, uma substituição é um auxílio em caráter temporário. Às vezes, muitas vezes, principalmente em situações em que o afastamento é prolongado, né? Em férias, depois a gente vai também falar sobre isso. E o auxílio em caráter permanente, que é justamente a atuação do juiz substituto, juntamente com o titular, os dois trabalhando na mesma vara, e é basicamente aqui que o nosso tema vai se concentrar. É nesse tipo de auxílio, porque é justamente aqui que aquelas varas que não têm a previsão da lotação do juiz substituto, elas sentem a falta desse tipo de auxílio, né? Então, aqui, vou falar dos afastamentos mais recorrentes. As férias, né? Esse é um afastamento até, digamos assim, não é, posso dizer, ele é previsível. Então, nesse sentido que ele é fácil, ele é administrável, porque ele é previsível, né? Mas está lá, é um afastamento, e às vezes a gente fica naquela luta entre nós, às vezes até os juízes
não querem tirar férias por alguma circunstância, a gente tem que dar férias, porque daí o TCU está em cima, porque faz auditoria que a gente tem que fazer tirar férias, e ao mesmo tempo que maravilha que se tem juízes que não queriam tirar férias para trabalhar, então a gente vive nessa dicotomia, né? Mas é um afastamento previsível. Licença médica, licença gestante, convocações para o tribunal. Essas são as mais recorrentes, mas, como eu falei, o exercício de direção da Matra, do cargo de direção da Matra, é um afastamento periódico, constante, ele só vai alternar qual é o juiz, qual é a vara que vai ficar sem o juiz, né? Mas ele é constante, esse afastamento. A gente, naquela conta, naquela matemática da 12ª, 60, 56, já tem que dizer que são 55. Porque, ainda que não seja o diretor um juiz substituto, mas o substituto vai faltar para alguém, porque ele vai ter que assumir a titularidade do juiz que está lá na Matra. Então, esses são os afastamentos mais recorrentes. As convocações do tribunal também, por vezes, faz com que um juiz substituto são sempre praticamente os mesmos, porque vai por critério de antiguidade. Então, por vezes, um juiz constantemente atuando no tribunal, ele faz toda essa carência na magistratura de primeiro grau, né? Então, assim, desses afastamentos, o que nós podemos falar? As férias, quanto às férias, como eu falei, como é um afastamento previsível, nós até temos uma regra firme, né, que dá para trabalhar, que no sentido de que a vara que não tem lotação de juiz substituto, quando o juiz titular vai tirar férias, ele não pode marcar pauta naquele período sem autorização da presidência. Pronto, então, de certa forma, nós temos um controle quanto a essa atuação. Porque aí a gente desloca juiz substituto para lá, ou não, conforme o mapeamento que a administração, a presidência, vai fazer dessa circunstância. Agora, os demais afastamentos, eles têm, assim, essa natureza de um elemento surpresa. É óbvio que aqui, por exemplo, licença gestante, não é assim que leva tempo para a criança nascer. Mas ele impacta, porque não é algo que nós temos controle sobre isso. Porque as férias, de certa forma, ainda num período assim, muito complicado, é da presidência a competência para indeferir também. Indeferir ou até determinar que sejam gozadas as férias. Então, há um controle, né, legal sobre isso. Agora, dos demais afastamentos, a presidência ela tem que trabalhar nesse aspecto, é um elemento surpresa. E do que a gente observou, todo esse sistema de precisar deslocar juiz para cá ou para lá, nós sempre vamos ter que tirar de um para colocar para o outro. E o que mais causa estresse, fica muito claro isso, é justamente essa questão da surpresa. Não há um combinado muito certo quanto a isso. É isso que causa o estresse, é esse elemento surpresa. Então, como que funcionava o sistema anterior? O que eu chamo de sistema anterior? Até a administração do Dr. Edson, que é a administração atual. Nesse sistema anterior, como é que nós lidávamos com aqueles afastamentos até então, os mais recorrentes? Em férias, como eu falei, nós temos aquela regra, né? Então a gente fazia o deslocamento do juiz substituto conforme aquela regra. Obviamente que se ele já tem um juiz substituto lotado na vara, é ele que vai assumir a titularidade da vara no afastamento do seu titular. E então o juiz substituto e o titular vão fazer esse combinado a respeito das férias, é isso que a gente vai observar, é tranquilo. Se não tem juiz substituto, a presidência vai analisar se vai deslocar ou não, conforme a conveniência, conforme a possibilidade, dentre o número de juízes substitutos que estariam, em tese, disponíveis, né? Então, até aí era tranquilo. Agora, os afastamentos imprevisíveis, a situação era mais ou menos isso, porque não havia a sensação justamente de que o juiz que tem de uma hora para outra um afastamento por questão de doença, em que causa um impacto na pauta, ele ligaria para a presidência e ele vai sempre dizer: o meu problema é sério, preciso de um juiz que venha para cá, para assumir aquela pauta, porque teve afastamento, vai ter que ter um afastamento do juiz. E pode ser N circunstâncias, desde uma de ontem para hoje, como, eventualmente, um surgimento de um problema até e pode ser de um dia só, o afastamento, 2, ou um problema de um afastamento mais prolongado. Então, no sistema anterior era isso, basicamente ligar para a presidência,
talvez depois, tudo bem, ligar para avisar da notícia e depois fazer as formalidades, mas é dizer, preciso de alguém porque fulano ficou doente, amanhã tem pauta e quem é que vai fazer essa pauta? E a presidência abre lá, com todo o esforço possível, os seus servidores vão observar quem é que está livre, quem é que está livre, vê pauta aqui, quem é que tem pauta dupla, quem não tem pauta dupla, e isso também dissemina aquela que, pelo menos disseminava até então, quem tem pauta dupla em geral a presidência não afasta, vamos começar a fazer pauta dupla. Qual é a pauta dupla que é verdadeiramente pauta dupla? Quantos processos que tem? Essa análise e essa disputa, de certa forma, para ver como que a presidência atuar, e gerando uma grande insatisfação. Porque, às vezes, se é dentro do mesmo foro, até é tranquilo. Mas, muitas vezes, a gente enfrentava a situação de ter que deslocar um juiz de uma determinada cidade, por exemplo, Florianópolis, de hoje, mesmo pegando avião, lá para Chapecó. Né? Então, assim, tem toda a bagunça que faz também na sua estrutura familiar, na questão da administração da vara, administração judiciária da vara em que está trabalhando, causa um descontentamento ao juiz do qual ele é colega, e o custo do tribunal, não havia muito tempo hábil, e por vezes, em inúmeros problemas dessa natureza, do tribunal parar e analisar, será que vale o deslocamento? Será que o custo do tribunal também, de uma hora para outra, fazer esse deslocamento do juiz, e pagar a diária e a passagem, vale a pena? Será que o adiamento da pauta não é possível, com redistribuição desses processos na semana seguinte? E isso não dava tempo para pensar. E não é uma questão de... Não quero dar aqui a entender que era um total amadorismo. Era muito esforço da administração em fazer com critérios bastante corretos. Mas era um esforço e não se sentia... Qual era a sensação que a gente tinha em relação a tentar solucionar dessa maneira? A gente solucionava. Mas qual era a sensação que se tinha? Um esforço para atender essas emergências, de uma hora para outra, e, como eu digo, sem muito tempo para analisar essas urgências, né? Porque tudo é urgente, e quando as pessoas têm problema, elas ligam, e sempre o problema dela é maior do que de qualquer outra pessoa, é natural isso. E é assim, porque nós vimos com o que nós estamos tratando esse evento todo. Como criar alternativas para ser mais eficiente, né, com um número... com poucos servidores ou poucos juízes, ou minimamente questionando esses números, e procurando sempre ter mais eficiência. Então, causa um desespero, né, que eu tenho uma pauta, eu tenho uma organização, e de uma hora para outra, aquela pauta vai ser prejudicada. Então, o sentimento era de um esforço tremendo da presidência em tentar resolver essa situação, e, ao mesmo tempo, um descontentamento, ainda que a solução tivesse vindo, porque aquele juiz que é deslocado, por vezes não gostava, porque era de uma hora para outra, como eu disse, era estrutura familiar. O juiz da vara de onde ele foi retirado, menos ainda, porque tira... E aí fica aquilo, por que de mim de novo? E, às vezes, não é porque era de novo, mas era que naquele mapeamento, quem não tem a visão do contexto, fica difícil conseguir entender também as razões, e, às vezes, não tinha nem muito tempo para estar explicando, simplesmente se mandava. Pô, mas de novo daqui, de novo de Florianópolis, ou de novo... Né? Por que não é da circunscrição vizinha? Enfim, então, apesar de dar a solução, esse era o sentimento generalizado. Uma semente é plantada. Curiosamente, nos maiores foros em Santa Catarina, que são Florianópolis e Joinville, os próprios juízes começaram a se organizar. A gente tem até a presença aqui de um juiz da circunscrição de Florianópolis, o doutor Alexandre Ramos. Os próprios juízes começaram a se organizar para, de certa forma, num espírito colaborativo com a presidência. Eles informalmente criaram a figura do juiz coordenador. Não tinha ainda essa nomenclatura, mas é basicamente isso que veio acontecer. E esses juízes trabalhavam, então, determinadas escalas, para quando a presidência, porventura, se eles passassem por problemas dessa natureza e a presidência precisasse atuar e ver uma alternativa para como solucionar esses afastamentos, principalmente esses do elemento surpresa, então a presidência entrava em contato, a presidência não fazia uma análise, ela já ligava para o juiz coordenador e eles passavam já assim, uma solução, uma alternativa.
ou então diziam assim, olha, aqui eu não tenho ninguém, ou por alguma razão, quer dizer, havia uma troca já, e eles já faziam assim uma escala prévia da qual a presidência se socorria para a solução desses problemas. Bom, isso foi bem antes da administração do Dr. Edson. O que aconteceu foi que, então, como eu disse, era um trabalho de cooperação com a presidência. Então, ainda era da presidência resolver e decidir, né, ao final e ao cabo, como que aquele problema seria resolvido. Na administração do Dr. Edson, então, ele fez uma grande entrevista, digamos assim, ele abriu para a magistratura, de maneira geral, que pudessem trazer para aquela administração que estava recém-assumindo quais eram as principais angústias, né? E uma delas era, então, essa forma de resolver, essa forma de deslocamento dos juízes substitutos. Eles tinham grandes reclamações a respeito disso, porque episódios haviam acontecido no sentido de deslocar em Santa Catarina, numa cidade do sul, lá para o norte, de um dia para o outro, digamos assim. Então, assim, havia exemplos pontuais de questões dessa natureza, então havia um descontentamento, havia um grande desejo de que alguma coisa, alguma solução alternativa surgisse para esse tipo de problema. Então, o desafio colocado pela administração do Dr. Edson era: vamos enfrentar essa questão matemática. E de que forma? Não tem outra maneira, no meu pensar, eu não consigo enxergar outra forma de se buscar uma solução numa situação dessa, num contexto desse, que não passe por uma reflexão nesse nível. Porque nós não estamos realmente trabalhando com números que estão sobrando. De tudo, e eu vejo que é uma realidade, eu acho que aqui é que reside a criatividade, vai passar por aqui. Não adianta, não se consegue nenhum sistema, desenvolvimento tecnológico, se nós não estivermos de coração aberto para sermos, de fato, constituirmos uma equipe com espírito de equipe, colaborativo e solidário. Então, aqui não era realmente... Não daria de se implantar nada de diferente se nós não conversássemos com todos os magistrados de maneira a todos compreenderem os problemas de todos, porque todos têm problemas. Então, para instituir esse novo sistema, o que se foi pensado? Dividir o auxílio em circunscrições. Aqui aparece, então, o mapa de Santa Catarina. Cada cor corresponde a uma circunscrição. Naquela época eram 10, se criou mais uma circunscrição, são 11 atualmente. E a ideia foi justamente pensar o seguinte: isso não foi pensado, assim, foi pensado, foi levado à presidência, mas a presidência não impôs de uma forma assim, ela trouxe para conversar sobre isso os juízes auxiliares da presidência, que são magistrados de primeiro grau. A própria Matra participou dessa conversa, a corregedoria, todos sentaram para conversar a melhor maneira de instituir esse novo sistema. Então, a ideia básica é dividir o auxílio em circunscrições. Nós vamos fechar ali. Eles vão se ajudar. Não importa o número de substitutos que tem naquela circunscrição, a regra geral será: problemas acontecidos ali são resolvidos naquela casa ali. Essa é a regra geral. Além dessa... replicar o modelo de Joinville e Florianópolis. Então, aquele modelo que se iniciou, que já funcionava, mas era um regime muito de cooperação, vai passar a ser replicado para todas as demais circunscrições. Descentralizar e desburocratizar. O auxílio, por isso que eu remeto novamente àquelas 3 possibilidades lá de atuação do juiz substituto, aqui nós estamos falando do auxílio permanente. Nesse caso do auxílio, então, assim, é quase como uma figura do juiz substituto volante. Ele é lotado numa vara específica, mas ele pode atuar conforme as escalas que serão feitas naquela circunscrição em todas as varas. E essa escala, por que ela desburocratiza? Ela retira os atos da presidência de designação para esse tipo de auxílio. O presidente, então, só fica restrito a designar para responder pela titularidade e para eventual auxílio em caráter provisório.
que é um afastamento mais prolongado. Mas esse que é da rotina e que é para espalhar o auxílio, né, de todos os juízes substitutos para todos, aqueles juízes substitutos são de todos, embora lotado numa vara específica, mas para efeito mais formal. Então, era replicar o modelo de Joinville e Florianópolis com avanços, né, seria essa leitura. Normatizar, porque foi feita uma portaria conjunta da Corregedoria e da Presidência, a Portaria 90, de 2014, e agora com pequenas alterações da 57, de 2015. Então, foi normatizado, lá está prevista a eleição do juiz coordenador. Na própria portaria, é privilegiado nos considerandos a autogestão, é chamada lá essa autogestão, é privilegiada. Lá é colocado também que a norma foi feita ouvidos os juízes auxiliares da presidência e o representante da Matra, né, que é para legitimar o processo, que foi bastante discutido, teve uma certa polêmica, mas, de certa forma, foi abraçado por todos. Lá está prevista, então, a eleição do coordenador pelos magistrados da circunscrição. Lá está prevista também a obrigatoriedade de o juiz coordenador encaminhar mensalmente à presidência as escalas de atuação, que depois vão servir para os devidos registros funcionais junto à área de recursos humanos, né? Então, está normatizado. Minimizar a interferência em que sentido? O gabinete da presidência vai ficar muito... Ele vai ter aquele olhar, ele não se afasta de estar observando as questões afetas, logicamente, aos deslocamentos dos juízes de primeiro grau, mas vai minimizar essa interferência. Por quê? Porque, feito esse combinado, esse grande combinado entre as circunscrições, o que eles mais nos pediam era, ok, nós vamos nos virar, cada circunscrição vai se virar com o que tem. Agora, não vem a presidência de uma hora para outra pegar de uma circunscrição, jogar na outra, a título de qualquer coisa. Então, era esse o compromisso que a presidência firmou, e firmou fortemente, a duras penas, porque esse combinado é ótimo quando a gente não quer que tire do nosso. Mas no primeiro problema que a gente tem, a gente sempre acha que é enorme, a gente quer que desloque. Então, não é que a presidência ainda não sofre pressões, mas ela está lá firme no compromisso, porque é para garantir o sistema, né, da autogestão. E, por último, a participação é facultativa. Então, não foi um regime imposto e nem poderia, porque parte de um princípio de questão até de eleitoral, para eleger o juiz coordenador, nem poderia ser imposto. É um regime facultativo. Mas é interessante, porque até vou colocar aqui como nos impactos iniciais. A adesão foi quase total. Quase total em que sentido? Uma circunscrição não aderiu ao sistema. Uma só. E essa circunscrição não é porque não aderiu, a portaria também prevê isso, se porventura não há essa adesão ao sistema, é a presidência que vai continuar com essa gestão, mas a presidência continua com a gestão nos mesmos moldes da autogestão. Ela faz as escalas, ela funciona como juiz coordenador. Ela faz as escalas, ela dá publicidade às escalas, ela faz o combinado naquela circunscrição. Então, é praticamente a mesma coisa, só não são eles próprios gerindo o seu sistema, né, de auxílio. Redução de surpresas. Claro, a administração da vara facilita. Não, então eu quero fazer pauta dupla, eu quero fazer uma semana de conciliação, eu quero fazer... Enfim, eles podem se organizar da melhor forma na administração judiciária, porque eles têm a certeza de que não é de um dia para o outro que a presidência vai lá dizer, olha, desculpa, mas é que eu preciso, e o juiz que está mais próximo, a pauta que está menor, ou... Não, vou tirar daqui e vou levar para lá. Então, isso não acontece, salvo, lá na portaria, sim, é salvo casos excepcionais. Óbvio que essa é uma norma com forte caráter subjetivo, né? Mas a excepcionalidade é excepcionalidade mesmo. E isso depois é fruto de conversas nas reuniões que nós fizemos, e eu vou mostrar aqui também. Então, a mudança do sentimento. Claro que o problema não mudou, o número é o mesmo, a matemática é idêntica. Ainda são 60 para 56. Mas a mudança do sentimento, muito também para aquelas varas em que não há lotação de juiz substituto, que não tinham nem perspectiva de ter nenhum auxílio, mas que seja, vamos supor, num foro de 4 varas,
com 3 juízes substitutos. Se cada juiz substituto dá uma semana para uma semana de apoio naquela vara que não tem, praticamente o auxílio está distribuído de forma equânime. Então, há também uma perspectiva, ainda que pequena, né, mais solidária, de aquela vara que não conta, por questões, às vezes, legislativas, não conta com a presença do juiz substituto, ela tem isso amenizado de alguma maneira. Ou seja, né, se tirou aquela sensação, ou pelo menos se procurou retirar aquela sensação de insegurança. Os resultados: melhor administração pela vara, como eu coloquei, a melhor gestão de urgências. A presidência consegue agora, com certo fôlego, analisar outras questões também relacionadas a esses afastamentos, principalmente os prolongados, e pode, então, pensar melhor o que é urgente, o que vale a pena. E os próprios juízes também começaram a pensar isso, porque antigamente era: amanhã tem alguém que está doente, a pauta está prejudicada, a presidência tem que... A secretária-geral da presidência está aqui, ela costuma brincar nas reuniões de comissão de remoções, isso seria a solução. Nós deveríamos ter um sachê instantâneo de servidor e magistrado, que aí seria fácil, abrir ali, joga na água e surge um juiz, né? Então, isso seria o ideal para a presidência, mas nós não temos. Então, os próprios juízes passaram a pensar sobre isso. E eu posso assegurar que, em algumas circunscrições, além da regra geral da portaria que existe, eles fizeram outras regras específicas, particulares daquela região. Muitas vezes a gente deslocava alguém, daqui a pouco escutava um telefone assim: por que vocês não deslocaram um outro? Ele adora ir lá para aquela cidade. Como é que a gente vai saber? E isso é dinâmico, porque os juízes estão mudando de cidade, eles se mudam, eles são promovidos, enfim, a carreira é dinâmica. Então, não tem como a presidência saber as particularidades de todas aquelas regiões, né? Então, a presidência, hoje, acredito, tem melhor gestão das urgências, houve a eliminação de portarias, um número incrível, né, porque eram muitas portarias só para essa designação, e uma sensação de comprometimento mútuo, não há dúvida. O histórico quanto a isso: nós fizemos a implantação em março do ano passado, foi bem no comecinho da administração, e em seguida fizemos a primeira avaliação, já em maio. Essa avaliação foi muito interessante, porque dela surgiu a declaração dos princípios da autogestão. Foi uma reunião com os juízes coordenadores, eles deram feedback a respeito da experiência, e o que eles mais pediam era o seguinte: legitimidade do juiz coordenador. É reconhecida a legitimidade do juiz coordenador porque eleito democraticamente pelos juízes da circunscrição. Isso é um documento que ficou registrado no PROAD, que nós temos especificamente para isso. E eles colocaram: eventual insurgência deve ser encaminhada ao juiz coordenador, a quem cumpre, se não solucionada, submeter a matéria ao gabinete da presidência. Ou seja, até para colocar por PROAD, para evitar até aquele hábito de telefonar, não tem que ser justificado, porque aí o juiz vai ter que dizer por que ele acha que a pauta dele é mais importante que a do colega. Vai ter que colocar isso no papel. Vai colocar no papel? Não coloca no papel. Vai ter que resolver, e resolvem. E resolvem porque passa a olhar também os problemas do colega ao lado, ou de outra circunscrição, né? Outro princípio da autogestão: a não intervenção do GAPRE. Como eu coloquei, o juiz coordenador somente pedirá apoio do GAPRE após esgotar todas as possibilidades dentro da própria circunscrição, e a presidência só atua em casos excepcionais. E a divisão igualitária do trabalho. Esse eu acho que é o mais bonito, porque, para mim, tudo, novamente, perpassa por aquele que eu falei lá do começo da solidariedade. A autogestão deve proporcionar compensações, de modo que todos os juízes trabalhem de forma isonômica, solidária e harmônica. E a outra reavaliação que nós fizemos, depois desse ano todo, foi em março de 2015, em que nós, então, avaliamos novamente a autogestão. Dessa reunião foi muito interessante, porque saiu uma solução no ano anterior, segunda vara de Brusque, que foi criada. Ela foi criada sem a existência do juiz substituto, mais uma. Então, nós tivemos um problema, porque a primeira vara de Brusque tinha juiz substituto, e a segunda vara de Brusque, então, criada, a juíza titular, que foi promovida para lá, ela precisou se afastar para tratamento de saúde. Nós já sabíamos, então, que o afastamento seria prolongado.
E a segunda vara de Brusque já vinha com atraso, a criação dela já veio com atraso, que a primeira vara de Brusque estava com a pauta lá na frente. Então, toda aquela expectativa, e nós fizemos toda uma estratégia, era PJE, ia começar zerada, e a primeira vara ia trabalhar junto com o substituto toda essa questão das pautas para poder trazer mais para perto. E aí a juíza titular da segunda tinha que se afastar, e o juiz titular o substituto ia ter que assumir a titularidade. Para ser bem rápida, porque eu sei que meu tempo está se esgotando. Era um problema grande para a presidência. Todo esse espírito, eu quero acreditar que todo esse espírito mais solidário levou que 2 circunscrições, a circunscrição da cidade de Brusque e a circunscrição vizinha, trouxeram a solução para a presidência. Ou seja, há muito potencial na autogestão. Que eles vieram, um juiz declinou da presença do juiz substituto, o juiz substituto abdicou das diárias, eles se solidarizaram com o problema de Brusque. Era uma expectativa tão grande, foi tão junto da inauguração da vara, para o público, para a comunidade, enfim. E eles trouxeram essa solução para a presidência. Então, nessa segunda reunião, nessa segunda reavaliação da autogestão, nós chegamos lá à conclusão, de tanto conversar com os juízes, eles quiseram manter o sistema. Há ainda potenciais assim, para evolução desse sistema. Mas, basicamente, o que nós concluímos lá? Não se trata de autogestão. Foi um equívoco, foi um pensamento talvez equivocado do início. Na verdade, se trata de cogestão. A presidência nunca se eximiu e nunca, jamais deverá se eximir do seu papel de estar observando e de ela dar também a solução. Mas o fato é que também, sozinha, ela não consegue ou ela não fará da melhor maneira, ou sem o contentamento geral. Então, se trata de uma cogestão, é participativo. A presidência tem que ter pulso firme, mas ela tem que destinar, ela tem que descentralizar determinados problemas, porque regionalizados eles são solucionados de forma muito melhor, muito mais eficaz. É o espírito colaborativo e equacionado a questão matemática. Na verdade, como disse, o número não mudou, são ainda 60, 56. A gente tem esperança, por questões legislativas, de que essa matemática mude. Mas, enquanto não muda, o fato é que nós temos, sim, grandes possibilidades num sistema como esse, inclusive para alavancar soluções para outras questões também. Eu acho que tudo, na verdade, perpassa fortemente nessa questão solidária, de olhar o problema do outro, né? É uma tendência da natureza humana, a gente sempre acha que o nosso problema é maior. E é interessante que, numa dessas reavaliações, os magistrados vêm munidos, né, de reclamações e de choro, isso é natural, é o fórum para isso. Mas é interessante que tem gente que chega cheio de problema e sai e diz assim, nossa, eu estou tão feliz, não tem problema nenhum, porque ele escutou do vizinho, né? Então ele escutou do colega e viu que, na verdade, o problema dele talvez não seja tão grande assim. Por isso eu quero fechar, então, a apresentação, de novo, invocando esse espírito solidário, porque eu acho que sem ele, sem essa percepção geral, não há sistema algum que vá solucionar esses problemas enquanto a gente não tem o número ideal do mundo ideal, né? Eu agradeço. E eu coloco aqui meu contato, se alguém quiser saber algum outro detalhamento do sistema, e fico à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, senhora Silvana Schmidt, pela participação.